Estamos aqui para gravar agora esse vídeo sobre imunidades. E eu estou rindo porque esses vídeos a gente está gravando por conta do Covid-19, de todo o estado que ele gerou nas coisas que estamos descobrindo de novas nas nossas próprias vidas, não é isso? E a gente pode encontrar aquilo que é essencial também neste momento. Vamos aproveitar para isso. Mas eu estou rindo porque esse confinamento já está ficando algo natural, então a vizinhança está se acabando na Ludmilla aqui do lado. Talvez vocês ouçam um pouquinho de Ludmilla durante essa aula. Fica aí de fundo e até de sugestão para quem não conhece Ludmilla. Vale a pena. Hoje a gente vai falar de imunidade, não é isso? A gente está falando, então, é uma aula, na verdade, que fala das limitações do poder de tributar. E aí são duas, mas nesta aula cabe imunidade, né? Significa o quê quando eu falo limitação do poder de tributar? Significa que o Estado tem um poder tão forte, né? tão invasivo da vida de todas as pessoas que habitam aquela nação, que é preciso que a própria Constituição que instaurou esse Estado, ela traga limitações a este poder. Então, limite o poder de tributar, limite o poder do Estado de arrecadar tributos e de atingir algumas pessoas ou algumas situações com essa tributação. E aí existem duas formas principais e fundamentais de limitar o poder de tributar: as imunidades e os princípios. Os princípios a gente vai tratar em outros vídeos. Princípios são assuntos assim fundamentais para o direito tributário. Tem que estudar princípio. Mas eles são mais longos. Então a gente vai falar de imunidade hoje, tá bom? Quando eu falo de imunidade, a gente está falando de uma situação em que a tributação sequer vai ser pensada. É como se a gente não conseguisse imaginar, né? A gente consegue imaginar certas coisas, mas sabe que elas não podem acontecer. Por exemplo, catar um pedacinho da nuvem e comer assim, ó, como se fosse algodão doce. A gente consegue imaginar, mas isso não vai acontecer. Então, é isso que acontece com a imunidade. Na sua cabeça pode até acontecer, mas na vida não vai acontecer. Eu costumo dizer que aí a gente precisa entender o que é incidência tributária e o que não é incidência tributária. Depois isso vai ajudar a gente a entender as hipóteses de incidência tributária, não é isso? Quando ocorre a incidência? A incidência ela vai acontecer quando ocorrer um fato jurídico que se enquadre naquela norma que foi proposta pela legislação. Então, só a lei pode criar tributo, né? Na verdade, a espécie normativa vai depender do tipo de tributo aí, mas a Constituição vai criar alguns. E aí, a lei que criou o tributo, outra lei vai majorar, outra lei vai regulamentar. Então, essa lei cria hipóteses para incidir esse tributo, hipóteses de incidência desse tributo. É algo hipotético, né? Por exemplo, aulas gravadas pelo YouTube. Imagina que se eu gravo a aula, não ganho dinheiro com isso, não estou vendendo essa aula, né? Estou disponibilizando aulas gravadas. Então, imagina que crie uma hipótese de incidência. Disponibilizar aulas gravadas pelo YouTube. Aí passa a ter uma hipótese onde vai incidir tributo se eu disponibilizar aulas gravadas pelo YouTube, entenderam? Aí ocorre a incidência desse tributo. Mas, sabendo disso, se eu faço uma aula ao vivo, então imagina que existe uma hipótese de incidência, o governo foi lá e criou disponibilizar aulas gravadas pelo YouTube. Aí eu pego o YouTube e faço uma aula ao vivo. Bom, não é gravada, estou disponibilizando, mas é ao vivo, então não incide. Tudo bem? Acontece um fato e não incide, isso é não incidência. Acontece um fato e incide, isso é incidência. A incidência é um mecanismo como de chave de fechadura. A lei cria essa hipótese que é uma fechadura, na qual nem toda chave vai encaixar, só a chave certa, não é isso? Só a chave certa encaixa naquela fechadura e abre e faz a tributação acontecer. Então, esse encaixe a gente chama de fato gerador, tudo bem? Então, hipótese de incidência é o que está lá na lei. Quando a atuação da vida concreta, nossa, aqui dos seres de carne e osso, porque a lei é uma hipótese, está lá na cabeça e no papel, ela não existe de fato, né? Ela só existe na ideia. Uma hipótese de incidência. Então, quando a ação encaixa nela e faz com que ela seja acionada, houve a geração de um tributo. Então, a gente está falando disso aí. Às vezes o fato nem encaixa, né?
A incidência, então, é quando encaixa e a não incidência é quando não encaixa. Dei exemplo aqui pra gente. No caso da imunidade é um pouco diferente. No caso da imunidade, a gente tem uma situação onde se não houvesse uma proteção para essa ação, ela encaixaria. Mas ela é revestida de uma proteção. É como se eu colocar, não tenho aqui uma luva de boxe aqui, ó. A mão encaixaria, mas ela botou uma luva e essa luva impede que encaixe. Isso é imunidade. Então a imunidade é aquele ato que, se não fosse revestido desse banho especial que a própria lei dá, que a Constituição dá, ele poderia gerar tributação. Mas ele recebeu esse banho especial, ele tem essa proteção, então a gente não fala nem em não incidência, né? A gente diz o seguinte: é imune e não vai cobrar. Uma imunidade que todo mundo conhece é, por exemplo, das instituições religiosas, né? Então a gente sabe que tem tanta igreja por aí em qualquer lugar. Por quê? Porque vai ser imune a um monte de tributo. Então é mais fácil sobreviver assim, né? Até a lojinha que ela tem lá dentro, a gente vai falar disso depois, quando eu falar um pouquinho das imunidades, mas a princípio sim, tá bom? Então imunidade é isso, tá? Então, ó, a gente viu o que é incidência, a gente viu o que é não incidência. Incidência: aquela hipótese descrita aconteceu na vida de verdade e vai incidir tributo. Maravilha. Não incidência: o que está acontecendo na vida não tem nenhuma hipótese que bata com ele, não tem nenhuma fechadurazinha para ele, então não incide. Imunidade: aquelas coisas que estão acontecendo na vida, elas estão revestidas de uma proteção tão forte, que a gente não vai falar de tributação nesse caso. E aí, a gente não pode confundir com dois outros conceitos, que são anistia e remissão, né? Só para a gente fechar essa parte introdutória aqui, anistia e remissão são outros dois conceitos importantes para a gente trazer aqui. O que seria a anistia? A anistia é o perdão da penalidade. Então, às vezes você paga o tributo depois, e aí você paga a multa, né? Mas o governo dá anistia. Por exemplo, esse período agora de calamidade pública, se as pessoas não pagarem o tributo, quando acabar, é muito bom se o governo puder dar anistia às pessoas que não pagaram. E é muito provável que isso aconteça. Elas vão ter que pagar o tributo? Vão ter que pagar o tributo. Mas elas não pagam as penalidades que decorrem desse tributo, tá certo? Aí a remissão, Cadu. Remissão é o perdão. Remissão é o perdão de tudo. Remissão dos pecados. Lembra que quando você, né, quem ora lá, falando de religião, né? A remissão dos pecados é a perdão da dívida, da dívida inteira, tá bom? Então ela atinge todo o tributo. Então, se você recebeu uma remissão, você não paga nada. Se você recebeu uma anistia, você paga o tributo, mas não paga as penalidades. Se você é imune, você nem contrai o vírus, mas não existe isso, hein, gente? Lava a mão e fica em casa por enquanto. Se você é imune, você nem contrai a tributação, não é isso? E aí a gente fecha essa aula introdutória aqui. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Na próxima parte dessa aula a gente vai falar um pouquinho de cada imunidade. Até já!